Fala galera, tudo certo? Estamos começando então mais uma aula do canal 10 História, continuação de Revolução Russa, ou seja, essa daqui é a aula 2 de Revolução Russa. Se você não viu a primeira, que fala da Rússia pré-revolucionária, talvez seja uma boa ideia você ver essa primeira aula de Rússia pré-revolucionária, belezinha? Então vamos lá. Bom, a Revolução de 1905, o ensaio geral. Bom, primeira coisa, né? Pelo amor de Deus, quando eu falo ensaio geral, não me venha com a ideia de que a gente ensaiou como é que vai ser a revolução, né? Não me venha com a ideia de que a gente estava lá discutindo como é que poderia ser a revolução, como é que ficaria a revolução. Não, a gente está falando aqui, né, de ensaio geral, porque vai ser quase que uma revolução, quase que ela vai acontecer, quase que vai dar certo. Então entrou, né, ficou chamada de ensaio porque ela quase aconteceu, foi quase de verdade, tá? Por isso a ideia de ensaio geral. Para entender esse contexto, a gente precisa falar da guerra entre a Rússia e o Japão. Eu tenho um problema com a guerra entre a Rússia e o Japão. Por quê? Porque a guerra entre a Rússia e o Japão envolve a disputa pela Manchúria, né? Tá lá perto de Vladivostok. Sabe quando você está jogando War, que você ali de Vladivostok ataca o Japão e o Alasca? Sabe ali? Então, é aquela região lá, né, lá na parte asiática da Rússia. Então, essa parte, né, esse lugar, vai ser disputado pela Rússia e o Japão, porque o Japão também está exercendo imperialismo no final do século XIX, começo do século XX, e vai querer entrar na Ásia para aumentar o seu território. Só que a Rússia não quer perder, porque aquela parte é importante para a Rússia, porque tem saída para o mar e a presença da Rússia justamente no Pacífico. Então a Rússia não quer perder aquilo ali de jeito nenhum, tudo bem? Então essa a disputa. Só que quando acontece a guerra russo-japonesa, ela vai exigir da Rússia um esforço enorme, chamado, né, a gente chama de esforço de guerra. Quer dizer, isso sempre acontece. Qualquer guerra que tenha, isso a gente chama esforço de guerra. O que é o esforço de guerra? Sempre que um país entra numa guerra, esse país precisa o quê? Fazer um esforço de guerra. Ele precisa se esforçar para acontecer a guerra. Se esforçar significa o quê? Ele precisa plantar mais comida, ele precisa produzir farda, ele precisa produzir arma, ele precisa produzir carroça para levar o soldado para o campo de batalha, precisa pegar os animais, né, cavalos, em via de regra, para usar no campo de combate. E aí sempre que você faz isso, sempre que você faz leva todas essas mercadorias, você também leva um monte de homens. Então observa que eu tenho uma discrepância, porque eu estou pegando um monte de homem e levando para a guerra, e portanto tirando a capacidade produtiva do país e deslocando para a guerra. Só que é justo o momento em que o país precisa produzir o tanto de comida que produzia antes, mais o tanto de comida e elementos necessários para fazer a guerra. Isso é o que se chama esforço de guerra. Você precisa aumentar a produtividade de tudo com menos gente. E isso traz problema. Porque a Rússia, como era um país muito atrasado, a Rússia como era um país muito atrasado, a Rússia não consegue se manter nesse esforço, ela não consegue se dar bem nesse esforço. Como assim não consegue se dar bem nesse esforço? Pombas, é muito sacrificante, é um país atrasado que não tem um campo mecanizado, não tem relações dinâmicas, é um bando de latifundiário que produz o suficiente para si, né? É um Estado que não regulamenta as relações trabalhistas, é um Estado chupim, né, que explora o trabalhador, eu não tenho um mercado interno consumidor, então o camponês russo ele não consegue comprar, ele produz, mas ele não consegue comprar nada. Então, para esse camponês, a situação é muito ruim, a situação é muito difícil. E justamente por ser muito ruim, justamente por ser muito difícil, o país, quando entra na guerra, passa por uma severa crise de abastecimento. O que significa crise de abastecimento? Significa que eu não tenho os produtos necessários para viver. Eu não tenho roupa, eu não tenho comida.
Tá certo? Isso é a crise de abastecimento. Você chega, não existia assim, né? Mas imagina você chegar no supermercado lá para comprar e não ter comida. Imagina você chegar na loja de roupa e não ter loja, ou melhor, e não ter roupa. Então isso que é crise de abastecimento. Faltam mercadorias, não tem quem plante. Ou se tem quem plante, não tem quem colha. Tudo bem? Ou não tem um animal para puxar a carroça da mercadoria, né, do campo até a cidade. Ou para fazer a troca, tá bem? Então é isso a crise de abastecimento. Se eu tenho crise de abastecimento, necessariamente eu tenho inflação. Por que eu tenho inflação? Pombas, porque a inflação significa o quê? Significa que poucos produtos, né, uma oferta muito pequena, portanto, o preço do produto muito alto, não é? Então, uma oferta pequena, preço do produto muito alto. Então, é isso aqui, né? Inflação, crise de abastecimento, inflação. Crise de abastecimento, estou com fome, não consigo comprar o produto, greve. Pronto, é a receita ideal, né? Greve. Acabou. Greve, né? Insatisfação imensa, greve. Então os trabalhadores começam a fazer greve. E levam, em janeiro de 1905, detalhe, a Rússia perde, tá, a guerra. Mas a Rússia perde a guerra, esforço de guerra, greve, crise de abastecimento, inflação, e os trabalhadores decidem fazer uma manifestação contra o czar. Na verdade, não necessariamente contra o czar, era uma manifestação muito mais voltada, né, para a igualdade jurídica, reforma agrária, tolerância religiosa, fim da censura e participação popular no governo. Então não é necessariamente, veja que não é contra o czar. Queria mudanças no Estado, queria mudanças importantes, igualdade jurídica, reforma agrária, tolerância religiosa, fim da censura, participação popular no governo. Não está dizendo morte ao czar. Eu quero participar do governo, eu posso eleger, eu quero eleger um deputado, por exemplo, né? Eu quero um parlamento, isso já é participação popular. Né? Eu não estou pedindo o fim da monarquia, o fim do czarismo. Não. Eu quero o fim da censura, porque eu quero poder conversar, eu quero poder fazer política. Né? Eu quero tolerância religiosa, porque a igreja ortodoxa controla tudo e qualquer um que tenha outra crença não pode praticar essa crença. Reforma agrária. Porque eu tenho um latifúndio imenso, eu tenho latifúndios imensos, e nesses latifúndios o que tem? Nada, o cara cultiva uma mínima parte do latifúndio, né? E o resto não produz nada e o povo está morrendo de fome. Quer dizer, eu tenho um monte de terra sobrando e um povo morrendo de fome, não faz sentido nenhum. Então, reforma agrária, né? E igualdade jurídica, porque os boiardos, os nobres, a nobreza têm os seus privilégios. Então, chega, né? Chega, vamos fazer uma igualdade um pouquinho maior, vamos tornar o Estado um pouquinho mais justo do ponto de vista jurídico. Essas são as demandas. E aí os caras levam essas demandas até o Palácio de Inverno, né? Janeiro de 1905. E o que o czar faz? Abre as portas do Palácio de Inverno, fala, tudo bem, entra aqui, vamos conversar. Entra todo mundo, todos esses manifestantes, ou uma boa parte desses manifestantes, entram, ele fecha os portões, vem a polícia secreta, né, a Okrana, e mata os manifestantes. Quer dizer, foi uma cilada, foi uma armadilha. Entra, ele fecha o portão e mata um monte de gente. É um massacre, né? É por isso que tem o chamado Domingo Sangrento. Ah, é daquela música do U2. Não, a música do U2 é outro Domingo Sangrento. Também é domingo, também é sangrento, mas é uma questão lá na Irlanda, não tem a ver com esse Domingo Sangrento russo aqui não. Bom, isso vai fazer com que o país pegue fogo, porque por enquanto a gente estava simplesmente, né, demandando igualdade jurídica, reforma agrária, tolerância religiosa, né, fim da censura, né, e estávamos desejando também a participação popular no governo. Mas, a partir do momento em que o imperador dá uma dessa, em que o czar dá uma dessa de matar os manifestantes, aí sim a gente tem a revolta pegando fogo, aí o país inteiro entra em convulsão social, exigindo reformas agora mais amplas, com mais veemência, e o czar
vai fazer o quê? Vai reagir com igual violência. Então o czar também não deixa barato. O czar também vai brigar com essas pessoas, o czar também vai exigir, né, que a população se comporte como tem que se comportar. É nesse episódio de 1905 que aparece o encouraçado Potemkin, que se você gosta de cinema deve ter assistido, se você estuda cinema deve ter assistido, se você não gosta, né, do cinema, da história do cinema, dos grandes filmes e tal, não assista porque é uma outra estética, é um filme mudo, é um filme muito mais lento, né, é um filme que tem cenas muito impactantes, né, é um filme que inventa posições, ângulos de câmera e tal, mas é uma estética totalmente diferente. Se você gosta de Soldado Ryan, você vai detestar Encouraçado Potemkin. Encouraçado Potemkin é para quem gosta de Charlie Chaplin, por exemplo. Se você já viu algum filme do Chaplin e gosta, você vai se interessar por Encouraçado Potemkin. Do contrário, de jeito nenhum, tire da sua lista, é melhor para você vai passar raiva, tá? Mas é um filme muito importante para a história do cinema, independente se você gosta ou se você não gosta, é um filme muito importante para a história do cinema. Bom, diversas rebeliões, mas o que foi o tal do encouraçado Potemkin? Né? Marinheiros se apropriam do navio, né? Do encouraçado, que é um tipo de navio, né? Do encouraçado, chamado Potemkin, né? Eles se apropriam desse navio e ameaçam bombardear a cidade de Odessa, que hoje fica na Ucrânia, né? Hoje chama Ucrânia o território onde está o país onde está a cidade de Odessa. Né? Tem a cena da escadaria de Odessa, que é aquela cena clássica do carrinho de bebê, né, quicando pela escadaria, né? É a cena do encouraçado Potemkin, que vai ser repetida em 1000 filmes da história do cinema, mas a cena original é desse filme. E é ali também outro massacre da população, quer dizer, a situação vai ficando muito pior, até que o czar resolve, né, ou o czar precisa propor uma nova forma de administrar a Rússia. Qual que é essa proposição? Vem no manifesto czarista. Ele vai propor a Duma, ou seja, ele vai propor a criação de uma forma de governo, né? Ele vai propor a criação de uma forma de governo com um parlamento. Então ele é o czar, mas agora temos um parlamento. Essa vai ser a ideia do czar. Então vamos formar a Duma. Um grupo de pessoas chamados de outubristas, perceba que a gente está em outubro, as manifestações vão, portanto, de janeiro, né, com o Domingo Sangrento, em janeiro de 1905, até outubro de 1905, tem quase aí um ano, né, são 9 meses de conflitos, né, de convulsões sociais, e aí esse grupo vai aceitar a proposta, tá? Vai aceitar a proposta do czar e aceita a proposta do czar, nós vamos constituir então um governo. Quem topa isso? A burguesia e os latifundiários. Por que burguesia e latifundiários topam isso? Porque eles preferem isso a correr o risco de uma reforma agrária, correr o risco de uma revolução com transformações mais profundas. Então é um pouco daquela ideia, vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Tudo bem, então a gente é elite e agora a gente vai ter que conviver com a participação de representantes populares no poder. Tudo bem, mas eu continuo elite. Eu continuo com a minha propriedade rural. Eu não corro o risco dessas revoluções aumentarem de significância, aumentarem de relevância e a partir disso eu perder o meu território, ou perder a minha propriedade rural, ou perder a minha fábrica, ou perder o que for. Isso acalma o povo. Então, beleza, então vamos acatar essa decisão, vamos acatar isso daqui, vamos fazer então essa revolução, esse governo com uma maior participação popular. Tá bem? Bom, dito isso, o que acontece? O czar começa, né, institui esse governo com a Duma, é aqui que é criado aquele partido cadete, que eu falei para você, é aqui que é criado o cadete, que é esse partido da burguesia, né? Esse partido da burguesia acaba assumindo o controle da Duma, tá?
acaba assumindo o controle da Duma e temos um governo mais elitista. Só que o czar, apesar disso, ao longo dos anos vai retirando o poder da Duma e vai concentrando o poder nele, czar, de novo. Então, no começo, a Duma tem mais liberdade de atuação e ao longo dos anos ela vai perdendo essa liberdade de atuação. Tá bem? Tá bom? Então, isso daqui está acontecendo. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a gente tem um outro processo. Qual que é o processo? O processo de formação dos sovietes. Formação dos sovietes. Né? O que é um soviete? Conselho de Operários, Camponeses e Soldados. O que é um soviete? Soviete é um grupo de pessoas que senta para discutir os problemas deste grupo. Tipo isso. Não entendi. Então é assim, ó. Imagina que você tenha um bairro. Nesse bairro, um grupo de pessoas, de moradores do bairro, senta para discutir os problemas do bairro. Ah, é a associação do bairro, tem aqui no meu bairro. Sim, vamos chamar de soviete. Dentro da fábrica, você tem um grupo de pessoas que discute ali os problemas da fábrica, dos operários da fábrica, é o soviete dessa fábrica. Dentro de uma cidade, você vai ter os representantes de diversos desses sovietes, é o soviete daquela cidade. Então, é esse conselho. Ele tá vinculado à cidade? Não. Ele está vinculado a alguma coisa? Não. É só um grupo de pessoas que vai trocar ideias, que vai pensar nos problemas, vai pensar nas soluções e vai mobilizar as pessoas. Isso é o soviete. Tudo bem? Bom, até que chega a Primeira Guerra Mundial. Eu vou falar da Primeira Guerra Mundial, mas eu vou falar da Primeira Guerra Mundial e da Rússia na Primeira Guerra Mundial em outra aula. Essa daqui a gente encerra por aqui. Abraço, até mais.